estou aqui de volta para dar prosseguimento à nossa aula de regra de 3. Hoje eu vou estar resolvendo algumas questões aqui de regra de 3 composta, né? Nossa regrinha de 3 composta, beleza? Nós vamos estar diferenciando aí o que é a regra de 3 simples da regra de 3 composta, resolvendo exercícios de concursos. Não se esqueça de dar aquele like aqui no vídeo, ou seja, clica no curtir, né? Você é acostumado aí nas redes sociais a clicar no curtir, siga a gente nas redes sociais também. Entre no nosso site, se inscreva no canal e vamos começar. Então, pessoal, fique bem relaxado aí. A nossa questão aqui é da FCC, uma banca bem tradicional em concursos. E ela traz essa nossa questão aqui de raciocínio lógico, né, de matemática, mais precisamente do assunto regra de 3. Vamos ler então com calma aqui e anotar os dados. 8 trabalhadores, trabalhando com desempenhos constantes e iguais, são contratados para realizar uma tarefa no prazo estabelecido de 10 dias. Decorridos 6 dias, como apenas 40% da tarefa havia sido concluída, normal, né, pessoal? Aqui no Brasil é normal. Vamos fazer uma pausa aqui nessa parte. Decorridos 6 dias, como apenas 40% da tarefa havia sido concluída, decidiu-se contratar mais trabalhadores a partir do 7º dia, com as mesmas características dos anteriores, para concluir a tarefa no prazo inicialmente estabelecido. A quantidade de trabalhadores contratados a mais a partir do 7º dia foi de... Então, pessoal, vamos organizar aqui. Como nós estamos diante de uma regra de 3, nós temos que organizar as nossas grandezas. Aqui ele falou primeiro em 8 trabalhadores. Então, vamos circular nosso dado aqui. 8 trabalhadores, trabalhando com desempenhos constantes iguais, ou seja, todos eram iguais. Todos tinham a mesma altura, mesmo peso. Isso aí não importa, a mesma força. São contratados para realizar uma tarefa no período estabelecido de 10 dias. Então, perceba que a gente já tem duas grandezas aqui. Número de trabalhadores, 8. Quantidade de dias, 10 dias. Decorridos 6 dias, ele te dá outra grandeza aqui, ó, 6 dias, né? Continuando na mesma pegada da anterior. Como apenas 40% da tarefa havia sido concluída, pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui pode passar despercebido na hora da prova, mas somente se você não for aluno do Máfia Concursos. Porque aqui você vai ver que esse 40% também é uma grandeza. Vai ser uma grandeza aqui, para o nosso caso, chamada de porcentagem. Decidiu-se contratar mais trabalhadores a partir do 7º dia. Vamos riscar isso aqui. 7º dia. Com as mesmas características dos anteriores, para concluir a tarefa no prazo inicialmente estabelecido. A quantidade de trabalhadores a mais contratada a partir do 7º dia foi de... Então, a pergunta, pessoal, é a quantidade de trabalhadores contratados a mais. Isso aqui vai ser meu X. Então, vamos lá. Por que que isso é uma regra de 3 composta? Primeiro que eu tenho mais de duas grandezas. Então, a partir do momento que eu tenho mais de duas grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Quais são essas grandezas, professor? Facinho, ó. Trabalhadores, vou colocar aqui, trabalhadores, para ficar menor a nossa continha. Número de dias e a porcentagem do serviço concluída. Isso aqui é que vai matar minha questão, porque muitos dos concorrentes, eles não vão entender essa porcentagem como se fosse uma terceira grandeza, mas você vai. Então, vamos lá. 8 trabalhadores vão concluir a tarefa em 10 dias. Só que eles vão concluir em 10 dias o 100%. Aqui ele disse o seguinte, decorridos 6 dias, concluiu 40%. Então, olha aí. 8 trabalhadores em 6 dias vão concluir 40%. É isso que a questão está me dizendo. A partir do 7º dia, pessoal, ou seja, vão faltar quantos dias? 10. A partir dos... Aliás, para completar os 10 dias, vão faltar 4 dias. Então, a partir do 7º dia, vão ser contratados mais trabalhadores para realizar a mesma tarefa. Só que ele quer que termine no prazo que foi estabelecido anteriormente. Ou seja, a partir do 7º dia, faltam 4 dias para completar os 10 dias. Porque a questão quer que... Eles deu o jeito deles. A gente vai contratar gente a mais? Beleza, vamos contratar gente a mais. Mas eu preciso que seja realizado ainda nos 10 dias que ele deu lá no começo. Então, presta atenção. 8 trabalhadores
em 6 dias conclui 40%. Quantos trabalhadores, que é a pergunta, quantos trabalhadores a mais vão ter que ser contratados? Ou seja, já tinha os 8, vão ser contratados mais X. Então, 8 mais X, trabalhando 4 dias, vão ter que terminar a obra. Pessoal, quanto falta para terminar a obra? Se aqueles 8 lá do começo já terminaram 40%, quando eu contratar mais gente, eles vão ter que se virar para completar 60% em 4 dias. Tranquilo? Anotamos os nossos dados. Agora a gente vai para matemática, a parte que nos interessa. Vamos aprender como é que eu resolvo isso aqui. Lembra que eu falei sobre grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais na aula passada? Então, nós temos que identificar a setinha. Vamos chegar aqui e vamos colocar uma setinha para baixo naquela grandeza que tem o x. Beleza? Beleza. Após fazer isso, nós vamos fazer uma perguntinha. Se eu aumentar o número de trabalhadores, o que acontece com o número de dias? Diminui. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo a minha obra vai durar. Então, quando uma aumentar e a outra diminuir, eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui no meu problema, trabalhadores e dias são grandezas inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Setinhas contrárias. Se a primeira eu coloquei para baixo, essa daqui eu vou colocar para cima. Se eu tivesse colocado a primeira para cima, essa daqui eu colocaria para baixo. Fazendo essa pergunta, eu identifiquei que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais trabalhadores, menos dias. E quanto menos dias, mais trabalhadores. Beleza? E a porcentagem, pessoal? Quanto mais trabalhadores, maior a porcentagem da obra concluída ou menor? Logicamente é maior. Quanto mais trabalhadores, mais rápido vai ser concluída a obra. Então, quanto mais trabalhadores, maior a porcentagem concluída da obra. Então, quando as duas grandezas tiverem mesma resposta, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, e quando uma diminui, a outra também diminui, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, as setinhas vão estar na mesma direção. Como aquela lá, como aquela primeira lá está para baixo, eu vou colocar essa daqui também para baixo. Essas setinhas são muito importantes porque agora nós vamos ter que analisar como que eu vou montar a minha fração, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso deixar todas as setinhas na mesma posição. Então, eu vou ter que inverter um dos lados. O único que está diferente aqui, pessoal, é esse, que está apontando para cima. Então, eu vou inverter. A primeira, eu vou manter 8 sobre 8 mais x. A segunda fração, eu vou inverter. 4 sobre 6. E eu vou multiplicar pela última fração na mesma ordem que ela está. Na regra de 3 composta, pessoal, eu vou precisar fazer essa multiplicação aqui entre as frações. Por quê? Eu vou pegar... Deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente diferenciar. Eu vou pegar aquela fração que contém o x, que contém a minha incógnita, e vou deixar ela separada. 8 sobre 8 mais x. E eu vou pegar aquelas duas frações que estão sem a incógnita e vou multiplicá-las do outro lado da igualdade. É assim que eu vou resolver a minha regra de 3 composta, beleza? Deixa aquela fração que está com x sozinha e multiplica-se as outras duas frações lá do outro lado da igualdade. Vamos resolver isso aqui então, pessoal? Vamos tentar cancelar aqui o que der para cancelar, beleza? Muita gente fica chateada, fala, professor, não entendi a simplificação. Mas, meu amigo, temos uma aula sensacional aqui no canal que fala sobre simplificação de frações. Foi pensando em você. Vai lá na aulinha de soma e subtração de frações, adição, soma, subtração de números decimais e frações. Esse é o nome da aula. Só chegar lá que você vai entender tudo o que está sendo feito aqui, beleza? Como é que eu faço isso? Quando eu tenho uma multiplicação de frações, pessoal, eu posso identificar a parte de cima e a parte de baixo. Nesse caso aqui, ó, eu sei que eu posso cancelar um zero com um zero. Posso fazer mais alguma coisa, professor? Posso. Eu posso simplificar esse 4 com esse 6. Por quê? Porque ambos são divisíveis por 2. Quanto é que é 4 dividido por 2, pessoal? A gente coloca a resposta bem aqui, ó. 2. Quanto é que é 6 dividido por 2, pessoal? 3. Professor, se eu fiz isso nessa fração, eu posso fazer nessa outra? Claro, deve, para ficar mais fácil o nosso problema. 4 e 6
também são simplificáveis por 2. 4 simplificado por 2 dá 2. 6 simplificado por 2 dá 3. Beleza, pessoal? Vamos copiar aqui a questão para ficar mais visível o que a gente está fazendo. Ó. Esse primeiro membro a gente não mexeu ainda. 8 mais x. O que ficou nesse segundo membro? Sobrou um 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Vamos resolver isso? Repete a primeira. Não tem nada para ser feito por enquanto. Só a besteira que o professor fez aqui. 8 sobre 8 mais x igual 2 vezes 2. 4 sobre 3 vezes 3. 9. Beleza, pessoal? Então, foi o que a gente conseguiu fazer até aqui. Agora, como eu tenho uma igualdade de frações, multiplica-se cruzado, multiplica-se meio pelos extremos. Vou colocar a resposta aqui em cima. 8 mais x vezes 4, eu tenho que multiplicar o 4 tanto pelo 8 quanto pelo x. 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes x, 4x, igual, deixa eu apagar esse igual aqui, igual 9 vezes 8, 72. Beleza? Vamos terminar de resolver? Eu pego esse 32 e passo subtraindo. Vai ficar 72. Vamos repetir o 4x. 4x igual 72 menos 32. 4x é igual 72 menos 32, pessoal, 40. Passo o 4 dividindo, 40 dividido por 4. Essa parte da matemática aqui, pessoal, é mole, você já está craque. X igual a 10, ou seja, quantos trabalhadores foram contratados a mais? 10. Letra C. Beleza, pessoal? Essa parte da matemática, isso tem que estar na sua mente. O que nós tivemos que aprender aqui? A parte das grandezas inversamente proporcionais, a parte das grandezas diretamente proporcionais e como montar a minha questão de regra de 3 composta. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então vamos resolver mais uma questão, beleza? Se você teve dúvida nessa questão, dá uma assistidinha de novo, passo a passo, vai repetindo o que eu fiz aí e só correr para o abraço, a sua aprovação é exata, ela é certa. Vamos para a próxima questão aqui, que eu preparei para vocês, a segunda questão de regra de 3 composta. Vamos apagar o que foi feito. Beleza. Nossa próxima questão, pessoal, é de novo da CESP. Lembra que na aula passada a gente falou sobre a questão da CESP? Uma questão de verdadeiro ou falso. Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue os itens que seguem. Considerando que, no hangar de uma companhia de aviação, 20 empregados, vamos logo, você já está craque, vamos logo colocar aqui direto. Ó. Empregados é a primeira grandeza, empregados. 20 empregados trabalhando 9 horas por dia, ou seja, horas trabalhadas por dia. 20 empregados trabalhando 9 horas por dia. Façam a manutenção dos aviões em 6 dias, ou seja, quantidade de dias. Em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia, 20 empregados fazem a manutenção do avião. Continuando. Então, nas mesmas condições, 12 empregados trabalhando com a mesma eficiência 5 horas por dia, farão a manutenção do mesmo número de aviões em menos de 2 semanas. Risca isso aqui, pessoal. Menos de 2 semanas é o quê? É menos que 14 dias. 2 semanas tem 14 dias. Ou seja, essa é a afirmativa que ele quer que nós identifiquemos se é falsa ou verdadeira. Certo? Então vamos lá, vamos fazer isso. Isso aqui vai ser meu x. Eu não sei. Vamos chamar de x. A última coisa que ele nos dá, geralmente, é a nossa incógnita. Nesse caso aqui, ele quer saber se vai ser feita a manutenção em menos de 2 semanas. Em menos de 14 dias. Então, eu preciso encontrar primeiro esse número de dias para equiparar com a afirmativa que foi dada. Beleza? Vamos continuar agora a questão só na parte matemática. 20 empregados trabalhando 12 horas por dia, 20 empregados trabalhando 9 horas por dia, terminam em 6 dias. 12 empregados em 5 horas por dia, terminam em x dias.
Vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar nossa setinha onde tem o x, vamos colocar para baixo. Aí a gente vai equiparar. Quanto mais empregados, vamos fazer aquela perguntinha? Tem que fazer essa perguntinha, pessoal. Vamos relacionar aqui empregados e dias. 20 empregados diminui para 12 empregados. Isso significa o quê? Que vai aumentar ou diminuir o número de dias? Se eu tenho mais empregados trabalhando, eles vão terminar mais rápido. Então, mais empregados, menos número de dias. Quanto menos empregados, mais número de dias. Beleza? Então, são grandezas inversamente proporcional. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo eles vão trabalhar. Quanto menos gente trabalhando, mais tempo eles vão trabalhar. Isso aí já está na mente. Grandezas inversamente proporcionais. Quando são grandezas inversamente proporcionais, as setinhas têm que estar contrárias. Eu já coloquei a primeira setinha para baixo, essa segunda aqui vai ficar para cima. Agora que vem o pulo do gato nessa questão, pessoal. Quando eu fizer essa pergunta, quando aumenta o número de empregados, aumenta ou diminui o número de horas por dia, vai ficar meio confuso na cabeça de vocês. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Qual é o detalhe importante dessa questão? Eu tenho duas grandezas que envolvem tempo. Anota aí, pessoal, isso aí, ó. Isso aqui é dica para concurso. Duas grandezas que envolvem tempo. E o x, ou seja, a nossa incógnita está em uma dessas grandezas. Está numa delas. Toda vez que isso acontecer, pessoal, toda vez, professor, toda vez mesmo, toda vez que isso acontecer, as setinhas têm que estar contrárias. As setinhas dessas duas grandezas têm que estar contrárias. Como a primeira eu já coloquei para baixo, a segunda tem que estar obrigatoriamente para cima. Então, assim eu vou identificar sempre como que eu vou colocar a minha setinha. Como, professor? Toda vez que forem duas grandezas de tempo e o meu x estiver contido em uma delas, eu vou colocar as setinhas contrárias. Sempre vai ficar uma setinha para cima e a outra para baixo. Pode anotar isso daí, pessoal. Isso daí sempre vai constar em concursos e é uma dica valiosa. Beleza? Lembra do que eu falei lá, pessoal? Nós temos que deixar as frações na mesma direção, ou seja, as setinhas têm que estar iguais. A única diferente é essa última aqui, né? A única diferente vai ser essa última aqui. Então, essa última, ela vai x sobre 6. E como que vai ficar as outras? As outras vão ficar na mesma posição. Eu só preciso inverter uma para que ela fique com a setinha para cima. Eu inverto a posição do 6 com o x. As outras permanecem iguais, ó. 20 sobre 12, 9 sobre 5. Lembra que eu falei lá no começo, pessoal? Aquela que tem o x fica sozinha de um lado da igualdade, enquanto que as outras frações vão se multiplicar. Beleza? Então vamos lá. Agora vai ficar bem fácil, eu vou ter que resolver essas continhas aqui. Eu posso fazer direto? Posso fazer direto. Vamos tentar aqui sem simplificar muita coisa. 20 vezes 9 e 12 vezes 5. 20 vezes 9, 180. Por quê, professor? Porque 2 vezes 9 é 18, acrescento 0, 180. 12 vezes 5, 60, igual x sobre 6. Professor, ainda agora o senhor me falou que eu posso cancelar 0 com 0 quando está assim. Pode? Pode. Deve. Só que agora eu vou ensinar outra coisinha. Ó. Quando eu tenho uma igualdade de frações e a parte de baixo for simplificável com a outra, ou seja, os denominadores, ó, 6 e 6, eu também posso dividi-los. Vai sobrar 1. Né? Vai sobrar um desse lado aqui, um desse lado aqui. Ou seja, o que restou? Restou que x é igual a 18. Restou que x é igual a 18. Ou seja, 12 trabalhadores, 12 empregados, trabalhando 5 horas por dia, vão terminar em 18 dias. O que a questão fala? A questão fala que eles vão terminar o serviço dos 2 semanas, ou seja, em menos de 14 dias. Certo ou errado, pessoal? Erradíssimo! Vimos aí que é 18. Beleza, pessoal? Assim nós terminamos esse conteúdo de regra de 3.
Entrem no site mafiaconcurso.com.br, baixem a apostila dessa aula e treinem os exercícios restantes da apostila. Não se esqueça de deixar aquela curtida aqui no vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!